A graça e a paz, irmãos. Estamos no nosso 5º dia do jejum com o tema Conectados. Ainda bem que você está super conectado conosco. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. E quero compartilhar nesse 5º dia sobre os olhos de Eliabe. Nós aprendemos como é complicado quando uma pessoa tem uma visão distorcida, uma visão errada das coisas. Aprendemos ontem, compartilhamos como foi os problemas de Saul. Mas hoje eu quero falar sobre alguém que também estava na vida de Davi. Alguém que tinha uma visão errada de si mesmo, de Deus e das outras pessoas à sua volta. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Ele valorizava somente a aparência. Afinal, ele tinha sido escolhido pela sua aparência. Ele fazia parte do exército por causa da sua aparência. Quando uma pessoa tem uma visão somente de aparência, isso demonstra que existe alguma mentira do diabo plantada no seu interior. Na verdade, Eliabe tinha medo, e o medo dele se manifestou, sabe como? De uma forma que todos nós conhecemos, na forma de ira. Quando o seu irmão Davi aparece para ele, determinando que vai vencer o gigante. Esse texto está lá em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 28 ao 30, você pode ler lá a história. Então, a Bíblia diz que a ira dele se acendeu quando ele viu e se deparou com um homem cheio de fé, cheio de unção, cheio de coragem. Ninguém tinha tido coragem de derrubar o gigante, mas Eliabe, um forte guerreiro, também teve medo. Mas quando ele se depara com Davi, que veio movido pela mão de Deus, então a sua ira se acende contra o seu irmão, porque a sua ira revelava na verdade que ele tinha um profundo medo. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com pessoas espirituais, com pessoas cheias de fé e de ousadia, aí percebemos quantas fraquezas nós temos e muitas vezes ficamos irados. Mas nesse dia Deus quer mudar a nossa visão e dar-nos a visão como a de Davi. Davi não se abateu diante das dificuldades de Eliabe. Outro problema que ele tinha, que seu irmão Eliabe tinha, era viver no natural. Deus nos chamou para vivermos o sobrenatural, para depositarmos toda a nossa confiança em Deus e na sua palavra. Davi era alguém muito bem resolvido a respeito da sua fé e do seu interior. Eliabe tinha muitas crises interiores. Ele era alguém mal resolvido que vivia apenas no nível natural. Ele não enxergava Deus por trás de toda aquela situação, que Deus era com Davi, que Deus havia o chamado, que Deus estava com ele. Ele só via por fora e por isso ele manifestou toda a sua ação natural. Todas as vezes que alguém decide se posicionar em Deus, ele encontra dificuldades com pessoas que são naturais, com pessoas que não entendem. Ele estava dizendo que Davi era presunçoso, quem era ele? Ele não seria capaz de vencer a batalha, mas isso era uma mentira que ele mesmo acreditava, porque a palavra de Deus diz que Deus via Davi como um homem muito usado por Deus, como um homem que seria um grande instrumento nas suas mãos. Então eu quero falar para você nesse dia, não fique dando ouvidos às pessoas que querem desanimar você, que querem dizer que você não tem valor ou que você não é capaz de conquistar grandes coisas em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus, precisa ser alguém resolvido, como Davi foi resolvido a respeito da sua fé. Eu sou quem diz que tem, Deus diz que eu sou, e nada pode mudar o que Deus diz ao meu respeito. E creia nisso. Davi creu nisso e não perdeu tempo discutindo com seu irmão, ficando chateado, aborrecido. Fala a verdade. Quantas vezes você quis parar? Você abandonou seus sonhos, seus projetos, suas coisas, porque você deu ouvido às palavras de alguém que vive no natural, de alguém que não é espiritual, de alguém que não tem visão correta das coisas, de alguém que no fundo é cheio de medo. Quantas vezes você quis parar? Mas nesse dia, Deus está falando para você, não pare por causa dos obstáculos, não pare porque as pessoas tentam desanimar você. Você não pode perder a sua identidade, você precisa saber quem você é em Deus, e Ele é poderoso para te dar a vitória. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse capítulo foi que Davi soube reagir. Ele soube reagir. Ele não perdeu tempo com as palavras de derrota. Ele não perdeu tempo com palavras desanimadoras. E ele também não perdeu tempo brigando com seu irmão. Sabe, muitas vezes nós perdemos tempo ficando chateado, perdemos tempo tentando discutir com essas pessoas que são naturais, que só valorizam a aparência.
Davi, ele entendeu que tinha uma missão, que tinha um chamado, e ele não parou, não perdeu tempo com essas coisas pequenas. Ele deu ouvido somente à palavra de Deus e seguiu a sua direção. Que nesse jejum, Deus te leve a viver somente pela direção de Deus. Deus te chamou para a vitória, amém? Deus abençoe.